Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Natália, faço parte do programa de residência pedagógica da UF, sou da Química e vou passar aqui para vocês uma breve explicação do experimento que vocês viram, né, o pessoal da segunda série. Quem me ajudou nesse trabalho foi o Daniel e o Matheus. Quem está orientando a gente nesse projeto são os preceptores, são os professores do colégio, que no caso são o Alan e o Anderson e a Luana, e a coordenadora do programa da UF, o programa de residência da UF, é a Maura Ventura. Para começar, vou falar do tema escolhido para esse experimento, que foram os hidrocarbonetos. Vou falar brevemente, acredito que vocês já viram isso, mas só para revisar aqui o que são esses hidrocarbonetos. São estruturas formadas por carbono e hidrogênio. Uma quantidade X de carbono, uma quantidade Y de hidrogênio. Não tem um valor certo, isso pode variar. Mas o que caracteriza os hidrocarbonetos é que eles são formados somente por carbono e hidrogênio. Aqui tem alguns exemplos, né? Podendo ser, por exemplo, 1 carbono, 4 hidrogênios. Aqui, 4 carbonos, 10 hidrogênios. 8 carbonos, 18 hidrogênios. Aqui já entra cadeia ramificada, não necessariamente precisa ser linear. Enfim, isso varia. Só que é sempre carbono e hidrogênio. Para esse experimento, foi utilizada uma propriedade específica dos hidrocarbonetos, que no caso foi a solubilidade em água. Então, mostrando algumas imagens aqui de coisas do cotidiano, misturas do cotidiano, que tem os hidrocarbonetos e como eles interagem com a água. Então, por exemplo, aqui, a gasolina em água. O que acontece? A gasolina fica por cima, eles não se misturam, fica claramente duas fases aqui. O petróleo na água do mar, né, quando acontece derramamento de petróleo. Isso aqui é uma foto de 2016. Então dá para ver que o petróleo fica sobre a água do mar, não se mistura. E isso aqui foi o caso também do derramamento que aconteceu lá no Nordeste, né, em 2019. Então, por que eles não se misturam? Justamente, gasolina, petróleo são formados por hidrocarbonetos, eles não se misturam com a água. Mas eis a questão, né? Por que não mistura? Para falar de solubilidade, temos sempre que olhar para as estruturas. Então aqui eu retomo o exemplo que eu disse anteriormente, né? Olhando para essas estruturas, o que dá para ver é que só tem ligação de carbono-carbono ou carbono com hidrogênio. E isso caracteriza uma molécula apolar. Então, os hidrocarbonetos eles são naturalmente apolares. Mas e a água? Vamos ver a estrutura da água. A água é formada por oxigênio ligado ao hidrogênio e a outro hidrogênio. O oxigênio, como ele tem uma eletronegatividade muito grande, né, ele atrai os elétrons para si. Então, essa ligação e essa ligação, elas têm um caráter polar. Logo, a água é polar. A água não interage muito bem com os hidrocarbonetos, porque eles têm polaridades diferentes. Portanto, os hidrocarbonetos não são solúveis em água. Agora falando do experimento. O experimento foi feito com coisas simples que se tem em casa, por exemplo, óleo de cozinha, azeite, detergente, a própria água. O objetivo, foi verificar se o óleo e o azeite eles são solúveis em água. E o que acontece quando se coloca detergente nessa mistura de óleo e água ou azeite e água? Aqui é importante fazer uma ressalva que o óleo e o azeite eles são muito semelhantes a, por exemplo, gasolina, petróleo, a graxa também. Por quê? Porque eles são formados por estruturas que são apolares, mas não são iguais aos hidrocarbonetos, mas têm essa semelhança. Daqui a pouco eu vou mostrar.
Então, o que acontece quando se mistura o óleo à água? Não mistura, na verdade, né? Fica duas fases, o óleo fica aqui por cima. E por que isso acontece? O óleo, como eu falei, eles são formados por óleos vegetais e eles têm essa estrutura aqui. O que eu quero que vocês prestem atenção nessa estrutura é na parte que está destacada em roxo. Essa parte aqui nada mais é que carbono ligado a carbono e hidrogênio. Cada ponto desse aqui é um carbono, isso aqui é uma ligação simples, aqui tem hidrogênio, aqui também, que estão omitidos. Então, essa parte aqui que está em roxo só tem carbono e hidrogênio igual aos hidrocarbonetos. Então, isso é apolar. Ok. Então, voltando para a estrutura da água, a gente já viu que é polar. Então, como essa parte aqui, a maior parte das estruturas dos óleos, eles são apolares, essa parte apolar é predominante, quando eu coloco na água, não vai formar mistura homogênea, não vai misturar, ok? Mas, e quando eu adiciono detergente? A mistura de óleo e água ou azeite e água? Ele faz a mistura ficar homogênea, fica esse aspecto esbranquiçado, uma única fase. Por que isso acontece? Bem, de novo, toda vez que a gente olha para a solubilidade, temos que olhar para a estrutura da substância. Então, vamos olhar para a estrutura do detergente. Essa é a estrutura do detergente. O que tem que prestar atenção nessa estrutura? Essa parte aqui, ó, que a gente chama de caldo do detergente, é a parte apolar, certo? Formado só por carbono e hidrogênio. E essa outra parte aqui, ela é polar. Tem duas cargas aqui. Isso confere um caráter polar. Uma substância como o detergente que tem uma parte fortemente polar e outra apolar é chamada de uma substância com caráter anfifílico. Por quê? Porque ela pode interagir muito bem com uma substância com característica polar e também com uma substância com característica apolar. Então, interage muito bem com a água e com o óleo ou um hidrocarboneto. Então, quando eu boto na mistura, já que ela é semelhante a água e óleo, o que acontece é que eu consigo fazer acontecer a mistura, fazer ficar uma única fase. Porque o detergente interage muito bem tanto com a água, tanto com o óleo, provocando a mistura. Ok, gente? Era isso então. Muito obrigada e fiquem todos bem.